pessoal, bem-vindos ao módulo 4 do treinamento da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Neste módulo, vamos falar sobre riscos ambientais e medidas de controle. Primeiro, vamos listar quais são os riscos ambientais. São eles: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidentes. É importante a gente entender quais são os fatores que influenciam na agressividade desses agentes. Um deles é o tempo de exposição, que o colaborador está exposto a determinado risco ou atividade. Seguindo, temos a concentração e a intensidade, assim como a natureza do risco, que seria físico, químico, biológico, ergonômico ou risco de acidente. Outro fator é a sensibilidade individual. Vamos exemplificar a sensibilidade individual. Imaginem um cozinheiro que trabalha 8 horas por dia na frente de um fogão, forno, parrilha e radiação de calor. Obviamente, a resistência que esse cozinheiro tem para o fator de risco calor é muito maior do que eu, por exemplo, que trabalho 90% do meu tempo palestrando ou atrás de um computador. Então, podemos considerar que a sensibilidade individual é a adaptação do indivíduo ao seu ambiente de trabalho. Bom, outro ponto importante é entender quais são as vias de exposição ao nosso organismo. São elas: via cutânea, que seria a exposição à sua pele, aos seus olhos, então um respingo, um contato com a pele ou com os olhos. Também temos a digestiva, que seria comer ou tomar, ingerir alguma coisa que possa causar algum dano, algum prejuízo à sua saúde. Terceiro, a via respiratória. A via respiratória merece uma atenção especial quando a gente fala de inalação de produtos químicos. Imaginem o seguinte comigo: 3 formas de apresentação da matéria: sólido, líquido e gasoso. Mas quando a gente fala de produtos químicos, a gente pode encontrar da seguinte forma: poeiras, gases, névoas, aerosóis, partículas líquidas ou sólidas dispersas no ar, e tudo isso é inalável. Quando eu inalo um produto químico, ele é absorvido pelo meu pulmão. Então eu inalo, vai para o meu pulmão, no pulmão tem a mucosa pulmonar que faz a absorção e troca gasosa. Então ela absorve essa propriedade físico-química, manda para a minha corrente sanguínea. Vai para o meu corpo, vai para o meu cérebro. Então imaginem comigo um ambiente fechado, com uma água sanitária, com um composto de cloro, com algum produto de uso industrial mais forte, ele inalado pode te causar uma intoxicação muito rápido. Bom, pessoal, agora vamos falar quais são os riscos atrelados ali em cada uma das categorias: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Começando pelos riscos físicos, nós temos o seguinte: primeiro, o ruído, a pressão sonora, o barulho. E antes da gente seguir aqui falando dos riscos, vamos citar uma coisa importante. A exposição a riscos ocupacionais, ou melhor, a consequência às exposições aos riscos ocupacionais, ela vai muito além do que a gente imagina. Se eu perguntar para qualquer pessoa leiga o que a exposição ao ruído, ao barulho, pode causar na tua saúde, ela vai me responder assim: vai me causar surdez, perda auditiva. E está correto, só que essa é uma das consequências, porque a exposição à pressão sonora sem a devida proteção pode gerar cansaço, dores de cabeça, e diminuição da audição, problemas do aparelho digestivo, problemas de taquicardia, o perigo de infarto, simplesmente pela exposição à pressão sonora sem uma proteção individual, nesse caso o protetor auricular. Então a consequência dos riscos ocupacionais, ela vai além do que a gente imagina. Por isso, muitas vezes, um técnico de segurança, o RH da empresa, exigir o uso de uma proteção individual não é só para bonito. Receber um treinamento da área de segurança do trabalho não é para arquivar certificado e registro de treinamento com recursos humanos e departamento pessoal, mas sim levar essa conscientização. O risco, ele existe, mas também existe a medida de controle. Monitorando, cuidando da medida de controle, a gente vai evitar algum acidente de trabalho e, a longo prazo, evitar doenças ocupacionais. Bom, seguindo, ruído, vibrações. A vibração, ela é dividida em 2 áreas na segurança do trabalho. Primeiro, a vibração de mãos e braços.
é um exemplo de um técnico de manutenção utilizando ali uma furadeira martelete para furar uma viga de uma estrutura. Ele tem a vibração de mãos e braços. Outro exemplo é a vibração de corpo inteiro, associada aqui, por exemplo, a um motorista de empilhadeira dentro de uma indústria. Ele está em constante movimentação, tem a vibração de corpo inteiro. Outro risco físico é o calor e radiação de calor. É o exemplo do cozinheiro que eu citei antes. Tem o fogão, o forno, a parrilha, a chapa, a churrasqueira, que tem a irradiação de calor. Podemos considerar aqui também nos riscos físicos o frio, que seria o risco de hipotermia, de choque térmico, associado aqui ao setor de alimentos e bebidas, que faz acesso às câmaras frias para pegar algum insumo, para fazer alguma organização de estoque. De novo, se tem o risco, tem a medida de controle. Olha só, tem o ruído, tem o protetor auricular, tem a vibração de mãos e braços, mas tem uma luva lá com a palma pigmentada que é para evitar o atrito, a abrasão na mão do colaborador. Se tem o calor, tem a luva de aproximação, para o colaborador não pegar lá uma forma com um maço de panos ou com a própria mão. Se tem o frio, existe uma japona, né, para acesso às câmaras frias, com um controle de acesso na maioria das vezes, para limitar também o tempo de exposição que o colaborador está exposto. Outros fatores de risco físico são as radiações. Aqui a gente pode associar a exposição à carga solar. Imagina um técnico de manutenção, alguém de recreação que faz atividades externas com as crianças, a jardinagem, que tem exposição à carga solar. Tem risco, tem medida de controle. Neste caso, é um EPI apropriado, é um protetor solar, é um óculos fumê, né, escuro. Então, tem o risco, tem a medida de controle. Outro fator de risco, umidade, né? E de novo, pessoal, os riscos, as consequências dos riscos ocupacionais, elas vão muito além do que a gente imagina. A gente citou aqui os riscos físicos, né? Mas não negligenciem muitas vezes o uso correto de uma proteção individual, o respeito a algum procedimento de segurança, porque isso faz total diferença na tua saúde a longo prazo, além de evitar acidentes. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre riscos biológicos. Começando por exemplos, algumas atividades que a gente pode ter esse tipo de exposição. Limpeza de banheiros, limpeza e organização de quartos, manutenção de pias, sanitários, manutenção em tubulações. São possíveis contatos aí com os riscos biológicos, né? Com os fluidos dos hóspedes, por exemplo, no caso de um hotel. Os riscos biológicos, se a gente observar aqui quais são: vírus, bactérias, protozoários, fungos, vamos ver vários conhecidos, né? No caso dos vírus, a rubéola, o HIV, a poliomielite, o Covid-19 foi a última pandemia. Já nas bactérias e bacilos podemos observar a tuberculose, o tétano, a pneumonia, leptospirose, a doença do rato. Enquanto os protozoários, a gente pode observar aqui a malária, o mal de Chagas. O mal de Chagas é um exemplo de protozoário transmitido por um inseto, né, o barbeiro, também toxoplasmose e disenterias. Enquanto os fungos são relacionados aqui a alergias e também micoses. Bom, importante reforçar que existe o risco e existe a medida de controle. No caso das atividades que envolvem riscos biológicos, seja na indústria, hotelaria, área da saúde, válido o reforço da proteção individual, cuidar os processos, evitar contato. Imaginem comigo, uma pessoa fez a unha, machucou ali a cutícula e aquilo ali já é uma janela para um micro-organismo, para um risco biológico. Então ela vai lá e tem contato com o sangue ou com alguma coisa. Ela pode contrair alguma coisa. Um exemplo disso é o procedimento em caso de acidente de trabalho por contato com risco biológico. Uma pessoa que ela pica o dedo numa agulha, tem contato com sangue no olho de outra pessoa, exemplos, né, de contato, exposição cutânea. Ela vai precisar ir até o hospital para fazer todo um processo, tomar ali os remédios necessários, fazer um acompanhamento, fazer os exames de sangue para garantir que ela não contraiu nada, né?
no caso da HIV, até mesmo uma hepatite. Então são exemplos aqui de exposição e medidas de controle que devem ser tomadas, né? De novo, não negligenciar o uso de proteção individual, obedecer aos processos e assim por diante. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os riscos ergonômicos. Sempre que a gente fala de ergonomia, a gente associa muito a postura, e está correto, né? Mas a ergonomia ela envolve muitos outros fatores, também de conforto ambiental. Mas vamos listar aqui quais seriam os riscos ergonômicos relacionados então à postura, a esforço, né? Então olha só, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso. Quantas atividades a gente associa aqui ao levantamento e transporte manual de peso, né? Quem organiza evento, quem leva insumos para lá e para cá, almoxarifados, atividades em geral de construção, de mecânica, está constantemente circulando e fazendo a movimentação de materiais. Exigência de postura inadequada é o exemplo de alguém de manutenção que está trabalhando num forro de uma casa consertando a parte elétrica, é um mecânico que precisa adotar uma posição ali inadequada para acessar um parafuso, uma peça de um carro. Então são associadas aqui também à ergonomia. Controle rígido de produtividade, quando a gente pensa na indústria, imposição de ritmos excessivos, uma jornada prolongada de trabalho, a monotonia e repetitividade, quando a gente fala de linhas de produção, entre outras situações causadoras de estresse físico e psíquico. Então a ergonomia ela é bem ampla. A ergonomia também é relacionada a conforto ambiental, como eu mencionei. Então envolve desde iluminação, num escritório, por exemplo, precisa ter o mínimo de 500 lux, uma recepção precisa ter o mínimo de 300 lux, isso relacionado à NR17, né, de ergonomia. Também relacionado à ventilação do ambiente de trabalho, conforto no geral. Quando a gente pensa num escritório, sim, é relacionado ao ajuste do mobiliário de trabalho, a disposição de teclado, mouse, telefone, demais acessórios, para evitar a rotação de tronco, para que você fique numa posição neutra, que permita os ajustes necessários para que você possa manter uma boa ergonomia. Podemos considerar aqui nas medidas de controle também a própria jornada de trabalho. Hoje se tem um turno de 8 horas, por exemplo, com um máximo de 2 horas extras ou 2 horas de banco de horas que o colaborador pode fazer. Tem um intervalo no meio do turno, tem um mínimo de interjornada que é de 11 horas de um turno para o outro, para justamente respeitar as características psíquico-físicas dos trabalhadores. Bom, pessoal, falamos sobre os riscos físicos, sobre os riscos químicos, sobre os riscos biológicos e sobre os riscos ergonômicos. Agora chegamos nos riscos de acidentes. O risco de acidente é tudo que tem potencial para causar algum acidente de trabalho, como por exemplo o risco de eletricidade, o risco de trabalho em altura, um risco de um pérfuro cortante para quem trabalha com facas ou com agulhas. Então são exemplos aqui de acidentes. Um risco de queda em uma escada, além de arranjo físico, máquinas, equipamentos sem proteção, a iluminação inadequada pode levar a riscos de acidentes, a probabilidade de incêndio e explosão, armazenamento inadequado, locais com animais peçonhentos. Então podemos citar vários exemplos aqui de riscos de acidente, devendo então ser adotada uma ação preventiva focada no controle dos desvios para evitar os incidentes e evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais a longo prazo. Pessoal, falamos sobre as 5 categorias de riscos ambientais. Então, olhem só, a partir da identificação dos riscos ambientais, a gente pode promover ações aí de prevenção voltadas para o controle desses riscos, através das inspeções de segurança. Então a CIPA pode fazer uma ronda, onde ela vai detectar possíveis causas que propiciem acidentes. Então, pessoal, muitas vezes é anotar aquela rampa que está lisa, aquele corrimão que está frouxo, aquele material de emergência que está obstruído,
riscos potenciais que possam gerar algum acidente dentro do meu ambiente de trabalho e propor essas medidas de controle para neutralizar e eliminar esses riscos de acidente de trabalho. Pessoal, para ajudar nessa questão de inspeção de segurança, eu estarei disponibilizando este modelo de auditoria de segurança da CIPA, aonde vocês vão poder avaliar questões comportamentais, como o uso de EPIs, respeito a regras da empresa, questões de condições do ambiente de trabalho, como sinalização, equipamentos de emergência, condições inseguras, máquinas, equipamentos e instalações e também prestadores de serviço. Então é uma planilha que já está configurada, aonde, por exemplo, entrevistei 10 colaboradores e apenas 5 aqui cumpriram este item. Vamos marcando aqui de forma aleatória só para a gente exemplificar. Alguns 100%, alguns menos. Ao final de cada parte da planilha, ela vai somar uma média automaticamente. E aqui é o exemplo na questão comportamental. Dentro das 12 perguntas aqui aplicáveis, eu obtive um êxito de 85,4%, então o restante dessa margem seria ações corretivas necessárias no ambiente de trabalho. Então, pessoal, façam um bom uso deste material. Ao final aqui da planilha, após todas as colunas preenchidas, vocês terão uma nota final e vocês podem utilizar este modelo para começar a trabalhar preventivamente. Qualquer dúvida, entre em contato com o técnico em segurança do trabalho. Vamos falar agora sobre hierarquia de medidas de controle, começando pelas medidas médicas, que são os exames admissionais, periódicos, complementares, demissionais, realizados pelo colaborador, para indicar ali o nível ou não de contaminação, dependendo ali da exposição a riscos. Os exames, conforme mencionado anteriormente, são realizados em conformidade com o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Temos também as medidas administrativas, que é o estabelecimento e fiscalização das normas de segurança e também a seleção e admissão correta de pessoal. Também as medidas educacionais, que nada mais é do que treinamentos e campanhas de conscientização, atividades essa que a CIPA pode participar. Quando estudamos as medidas de controle, temos que levar em conta alguns aspectos, como a eliminação de riscos. Acidentes se previnem com a aplicação de medidas específicas de segurança, selecionadas de forma a estabelecer a maior eficácia na prática. Então, como primeira opção, deve-se analisar a viabilidade técnica de eliminação de risco, como por exemplo, uma escada num piso escorregadio apresenta o risco de queda. Então eu posso substituir o material desse piso, colocar material antiderrapante nas bordas dos degraus da escada, ancorar essa escada e assim por diante. Na neutralização de riscos, a gente tem o equipamento de proteção individual. São considerados EPIs todos os equipamentos de uso individual destinados a proteger a integridade física e a saúde do trabalhador. Lembrando que os EPIs eles não evitam acidentes, nem neutralizam riscos, e sim eles minimizam ou evitam a chance de lesão decorrente de acidente de trabalho. Enquanto os equipamentos de proteção coletiva são utilizados como forma de neutralização ou sinalização eficaz dos riscos e devem ser as primeiras medidas de proteção a serem adotadas, antes mesmo do equipamento de proteção individual. Então temos exemplos aqui de sinalização, de cortinas de luz para a indústria, de um chuveiro lava-óleos, para o caso de contato com produtos químicos, um sistema de exaustão numa área, uma sinalização de piso molhado e assim por diante, são os equipamentos de proteção coletiva. Pessoal, podemos observar então que os equipamentos de proteção coletiva são destinados ao ambiente de trabalho e eles eliminam, neutralizam ou sinalizam um risco, enquanto o equipamento de proteção individual é destinado às pessoas e evita ou diminui uma lesão. Notem o seguinte, ele evita ou diminui uma lesão. O EPI ele não evita um acidente de trabalho. Então,
Um exemplo, uma pessoa que está com uma faca na mão, se ela estiver com uma luva de malha de aço e passar a faca num dedo, ela vai ter uma leve escoriação se tiver. Se ela estiver sem a luva de malha de aço, ela vai abrir um corte profundo no dedo. Então, pessoal, chegamos ao final do módulo de riscos ambientais e medidas de controle. Aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos falar sobre mapas de risco e também sobre investigação de acidentes de trabalho. Até lá!